O texto que nós vamos ler é Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 12 ao versículo do 12 ao 19. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, o versículo 18, melhor dizendo, não 19, versículo 18, finalizando um texto. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te honramos e agradecemos pela tua palavra nesta noite lida. Pedimos ao teu Espírito Santo que nos ajude, Senhor, dando a compreensão a cada coração e entendimento em cada mente, para guardar, Senhor, em nosso coração, e não somente guardar, mas pôr em prática segundo a tua boa vontade em nossas vidas nesta noite. Por isso somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Esse texto de Paulo aos irmãos ali em Filipos traz algo muito interessante para as nossas vidas, principalmente nos dias de hoje. Paulo entenda em seu coração e fala àqueles irmãos ali, aos filipenses, para que eles então pensassem um pouco sobre tudo o que estava acontecendo em suas vidas. A igreja de Filipos se encontrava em alguma condição. Havia um desentendimento e uma frieza espiritual pelos irmãos, simplesmente porque Paulo não estava ali como outrora. Em outro momento, Paulo estava ali junto com eles, ensinando, favorecendo a eles, dando instruções. Mas naquele momento, Paulo encontrava-se preso e distante da igreja de Filipos. Do versículo de número 6 ao versículo de número 11, Paulo faz uma exposição do que ele quer para que os irmãos vivenciem e sejam vitoriosos diante dessa condição
vivida por eles. Vivemos dias parecidos, irmãos. Dias em que a igreja do Senhor ela se encontra distanciada. E muitos estão deixando a casa do Senhor, a presença de Deus, simplesmente por não se sentirem mais à vontade, por não estarem mais compartilhando do mesmo sentimento proposto na palavra de Deus. O versículo 6 desse capítulo 2 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome assim que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. E em seguida, no texto em que nós lemos, como é base dessa exposição de hoje, Paulo então dá uma indicação aos irmãos, a partir desse sentido, a partir do momento em que vocês sabem disso, a partir dessa hora em que vocês têm conhecimento de que Cristo Jesus é o maior exemplo exposto aqui, de Ele mesmo sendo Deus, tomando assim, se esvaziando, não se colocando em posição, mas dizendo, mesmo sendo Deus, esvaziou-se do ser como Deus e se torna homem. Humilhou-se diante disso, a si mesmo se esvaziando, assumindo forma humana e sendo obediente a Deus. Obediência essa que o levou à morte. E não foi qualquer morte, mas Paulo expõe morte de cruz. Então Paulo, quando ele fala assim, pois irmãos, no versículo de número 12, ele está dizendo, é dessa forma, olhando para esse exemplo, visando o que Jesus fez, agindo nesse mesmo sentimento de Jesus, esvaziando, tomando o exemplo dele, que mesmo sendo Deus, esvaziou-se do ser como Deus e humilhou-se, sendo obediente até a morte. Paulo diz, dessa forma, amados meus, desse jeito, irmãos, que eu tanto prezo, que eu tanto amo em meu coração, que eu digo a vocês, que da mesma forma, vocês tendem a obedecer, mesmo eu não estando aí com vocês. Existia na igreja de Filipos um sentimento de tristeza, porque Paulo não estava ali para conduzir os irmãos. Então, para ensinar os irmãos, a presença de Paulo ali causou uma tristeza no coração dos irmãos, que eles estavam deixando de fazer aquilo que Paulo tinha ensinado para eles, que era tornassem obedientes a Deus da mesma forma ao exemplo de Cristo Jesus. Havia, por esse motivo também, uma disputa entre os irmãos para ver, talvez, quem tinha melhor entendimento, ou para ver quem sabia falar melhor, ou talvez quem tinha condição de seguir em frente e conduzir os irmãos.
além de Paulo. Mas ele então pensa nisso, olha, é ao exemplo de Cristo que eu quero dizer para vocês: vocês já receberam algo precioso. Não foi por conquista de vocês, não foi por merecimento de vocês, mas foi pela vontade de Deus que Ele deu a vocês. Vocês já receberam a salvação. E essa salvação que vocês receberam, vocês precisam desenvolver. Vocês precisam trabalhar essa salvação no sentido de desenvolvimento. A mensagem desta noite diz o desenvolvimento da salvação. Algo que nós recebemos de Deus. E Paulo nos diz: vocês precisam fazer isso. Ele diz assim: pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Da mesma forma, quando eu estava aí, agora que eu não estou presente, vocês precisam desenvolver a vossa salvação. Algumas pessoas dizem assim, que o muito entendimento ou muito conhecimento leva à loucura, ou quando se trata do lado espiritual, se você busca muito estudar teologia, isso vai te fazer ficar até longe de Deus. Mas o estudo aprofundado da palavra de Deus, ela não causa loucura, ela produz vida na vida do crente, na vida daquele que é salvo, que já ganhou a salvação, que já recebeu a salvação. Ela produz vida, de maneira que Paulo prossegue a fim de fazer uma aplicação penetrante nas nossas vidas, quando ele diz no versículo 2: assim, pois, amados meus, é dessa forma que vocês precisam seguir em frente. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor a Deus. De que forma fazendo isso? Olhando para o exemplo de Cristo, olhando para Jesus. O exemplo de Cristo, ele estimula a cada cristão a ser obediente à palavra de Deus. Ele leva o crente a obedecer aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Não é mais a vontade do homem em si, mas é a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós pensamos em estar fazendo algo que é a vontade de Deus, e pode estar sendo a nossa própria vontade, e sendo desobediente quanto à vontade de Deus em nossas vidas. Nós estamos vendo ao exemplo de Cristo Jesus uma obediência que não levou a vida aos olhos humanos, mas o texto que Paulo está dizendo aqui, que o levou até a morte, e não foi a qualquer morte, mas ele diz morte, e morte de cruz. Nós olhamos para o contexto em si e percebemos o grande amor fraternal exposto nesses textos de Filipenses capítulo 2. O versículo de número 2 e 4 expõe isso. Filipenses capítulo 2, o versículo de número 4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é
dos outros. Mas os dias em que nós estamos vivendo, isso não é realidade, isso não é real, porque vivemos uma tendência onde cada um olha para si, onde cada um tem em vista o que é seu. Mas Paulo está dizendo assim: não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando Jesus obedeceu a Deus, e essa obediência o levou até a morte de cruz, ele não estava pensando em si, pois ele não precisava de salvação. O que ele fez não foi por ele, mas o que ele fez foi pelos outros. E ele não viu, ele não teve em vista o que era propriamente seu. Tanto que nós lemos aqui o texto do versículo 6 em diante, quando ele diz que mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou dessa condição. E esvaziando-se dessa condição, ele vai obedecer a Deus até a morte e morte de cruz. Nesse sentido, nós podemos entender que Paulo está falando aqui é para nos encorajar em seguir em frente. Agora vocês já receberam a salvação, vocês precisam desenvolver essa salvação, vocês precisam ser encorajados a isso, mesmo não estando presente. Vocês precisam seguir em frente e trabalhar isso, desenvolver isso que vocês receberam. Não foi algo que vocês conquistaram. A salvação não é algo que é conquistada. A salvação é algo que se ganha gratuitamente, porque Deus conquistou através de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, doando a sua vida em obediência ao que Deus queria, que era salvar a todos nós. A obediência leva a avisar o propósito daquilo que Deus quer para mim e para você, como servos deles que estamos aqui nesta noite. Existe um propósito diante daquilo que Deus nos fez, você conhecer o sentimento que Deus colocou dentro do seu coração, para que você então entendesse e recebesse essa dádiva que foi a salvação oferecida por Deus. Por isso Paulo diz assim: vocês precisam entender três coisas aqui expostas. A primeira dela é que a salvação é algo que você ganhou, algo que você recebeu. Veja o que diz novamente o versículo 12. Ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação não é uma conquista do homem, a salvação não é algo que ele trabalhou para conquistar e ele conseguiu depois de muito esforço. A salvação não é isso. A salvação é uma dádiva recebida de Deus, é um presente que ele nos ofereceu. Ele nos presenteou, ele nos deu de graça. Nós entendemos essa condição dentro do que a sua palavra nos expõe.
A conquista da salvação foi realizada por um único homem, Cristo Jesus. Quando nós olhamos para os versículos anteriores, nós vimos isso. Não foi eu, não foi você, por merecimento meus, ou que eu fui bonzinho durante a minha vida, ou que eu sou alguém que mereço algo porque eu não tenho pecado, porque eu sou especial e mereço receber de Deus essa salvação. Não, pelo contrário, nós não merecemos nada. Mas Cristo Jesus a si mesmo fez, conquistando essa condição e dando a cada um de nós. Deus nos presenteou através de Cristo Jesus. A obediência de Cristo nos deu o presente. Foi a conquista de Jesus da cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, a morrer, a ser sepultado e depois ressuscitado. Foi a sua humilhação que o levou a ser glorificado por Deus. E fazendo isso, então, Ele nos presentia, Ele nos dá de graça a salvação. Quando Paulo expressa dizendo: desenvolvei a vossa salvação, ele está dizendo: vocês precisam fazer algo daqui para frente, que é viver essa graça recebida de Deus para cada vida de vocês. A salvação verdadeiramente, ela nos pertence, pois foi conquistada para mim e para você, que carecíamos, que necessitávamos de ser salvos. Muitos cristãos, eles não estão arraigados, ligados dentro das doutrinas cristãs, firmados, enxertados, envolvidos, e por esse motivo de não estar ligados a essa condição, eles estão deixando a igreja, abandonando o estudo da palavra, sendo omisso quanto à dedicação à oração, à proximidade de Deus, e com isso estão enfraquecendo e deixando de lado aquilo que ganharam de mais precioso, o presente de Deus, que foi a salvação. Ele nos presenteou e recebemos dele a salvação, e precisamos desenvolver. O segundo ponto que Paulo expressa aqui é: agora que receberam, vocês precisam dar seguimento. Desenvolvendo a vossa salvação, veja o que diz o versículo 12, seguindo o versículo 13, como nós já lemos o versículo 12, o versículo 13 nos diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Segundo a vontade do homem, não. Ele diz segundo a sua boa vontade. Por isso nós precisamos entender o desenvolvimento da salvação. Ela é vista dentro da soberania de Deus,
E olhando para a soberania de Deus, mesmo sendo soberano sobre todas as coisas, não anula a minha responsabilidade como cristão. A soberania de Deus, ela não anula a minha responsabilidade quanto dar seguimento, a quanto ir para frente, a quanto desenvolver a minha salvação. Pensar que a salvação é um resultado do meu esforço é um erro muito grande. E visto isso no meio cristão hoje com muita força, eu preciso me esforçar, eu preciso dar uma ajudinha a Deus, eu preciso fazer a minha parte para que isso então seja real na minha vida. É um equívoco pensar que eu faço parte disso. Olhar para a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade que eu tenho de desenvolver a minha salvação. O versículo 12 desse texto, quando fala a respeito do desenvolvimento da salvação, ele não está dizendo assim, trabalhe a vossa salvação, no sentido, quando você está, por exemplo, você trabalha um mês inteiro no seu serviço. Qual é o objetivo disso? Para que no final do mês você tenha o seu salário, não é? É dessa forma que funciona. Com respeito à salvação, não. Paulo não está dizendo isso. Faça a sua parte e Deus vai te dar no final o que você merece. Não, Paulo não está dizendo isso. Pelo contrário, quando Paulo diz desenvolver a salvação, ele está dizendo que nesse desenvolvimento eu preciso aceitar a vontade de Deus. Eu preciso entender que é Deus trabalhando em mim, é Deus agindo na minha vida, é Deus me conduzindo, é Deus me orientando, é Deus falando no meu coração através da sua palavra. É Deus me levando a esse sentimento, o desenvolver a minha salvação. A verdade bíblica é que a salvação é obra exclusiva de Deus. O versículo 13 expõe isso muito bem, dizendo porque o efetuar e o realizar é de quem? É de Deus, não é nosso, não é nosso. Recebemos de graça essa gloriosa propriedade, porém agora nós precisamos cultivá-la. Quem entende aqui um pouco de plantação, sabe que para se ter uma boa colheita é preciso fazer várias coisas. Primeiro, é preciso se ter uma boa semente, né? Para que essa semente venha nascer bem, eu preciso ter uma boa terra. Mas não é só ter uma boa terra e uma boa semente. É preciso que se plante e é preciso cuidar dessa plantação agora, né? Ela precisa de água, ela precisa de sol, né? Para ela poder ir se desenvolver. E ela nasce e ela precisa de mais cuidado, e assim vai até chegar no fruto para ser colhido. A nossa salvação, ela deve ser desenvolvida dessa forma. Mas quem faz isso? É Deus. É Deus que faz isso. Ele diz, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o
É em mim e em você que Ele desenvolve isso. Mas não é segundo o que nós queremos, é segundo o que Ele quer. A palavra, o texto nos diz no versículo 13 que é segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade, e Ele efetua em nossas vidas. É interessante nós pensarmos a respeito disso. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos ainda não estão olhando para si mesmos e entendendo qual é a sua condição. Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18, não sei se dá para nós lermos aí, irmãos. Romanos capítulo 3. Esse texto de Romanos, Paulo escrevendo à igreja em Roma, ele diz aos irmãos qual era a condição do homem. Quando o texto diz aqui que a nossa salvação precisa ser desenvolvida nesse sentido, que é Deus que faz isso, tanto querer quanto realizar em nossas vidas, é por causa dessa nossa condição. E o texto em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18, ele diz qual é a condição do homem. A palavra diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ele olha para todo um contexto vivido ali e ele diz: não existe um homem justo. O versículo de número 11 diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Número 12: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto, como a língua, urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios. Versículo 14: a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Versículo 16: nos seus caminhos há destruição e miséria. Versículo 17: desconheceram o caminho da paz. E o versículo 18 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição do homem. Então, o querer do homem em si nunca é buscar a Deus, nunca é se aproximar de Deus. Por causa de quê? Por causa da sua condição. O pecado exposto dentro do homem, no coração do homem, na mente do homem, o seu coração voltado para tudo que é carnal, e traz ele a essa condição. Mas Paulo diz: por isso há uma necessidade de desenvolver a vossa salvação. Deixar Deus agir em nós, tanto no nosso querer, na nossa vida, para que isso seja desenvolvido. Deixar Deus agir no nosso desejo. O próprio Paulo escrevendo, ele diz assim: porque eu não consigo entender aquilo que eu quero fazer de bem, eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero fazer de mal, isso eu faço por causa dessa condição. Mas aqui nesse texto ele está dizendo assim: olha, tanto o querer quanto o efetuar é de Deus. É Deus quem faz isso na vossa vida. Não há desejo em nós por Deus, nem pela sua obra, nem pelos seus feitos, se de Deus não vir isso dentro do nosso coração. E aí nós precisamos demonstrar, se recebemos a salvação, se entendemos
que há uma necessidade de desenvolvimento da nossa salvação, vamos entender também que ao desenvolver essa salvação, ela precisa ser demonstrada. Versículo de número 14 e 16 do texto em que nós lemos, Filipenses capítulo 2, versículo 14 ao 16 diz assim: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo: essa salvação alcançada, oferecida por Deus, dada a cada um de vocês, mesmo sendo desenvolvida, ela precisa ser demonstrada. E como fazer isso, irmãos? Fazei tudo sem murmuração. O texto que Paulo escreve aqui é nesse sentido. Paulo exorta a igreja: parem de murmurar. Vocês estão murmurando diante das condições, diante das situações. Vocês precisam demonstrar a salvação por intermédio do vosso relacionamento, sendo esse relacionamento transformado. Vocês precisam entender que há uma necessidade de transformação aí em vossas vidas. Vocês estão fazendo algo achando que é para Deus, mas a motivação de vocês está errônea, está errada. Vocês podem até estar pensando que estão agradando a Deus, mas a motivação que está levando vocês a fazerem isso, ela não é a motivação certa. Desenvolvam a salvação de vocês e demonstre essa salvação fazendo tudo, mas fazendo tudo sem murmurar. O texto também fala a respeito de que havia contenda entre os irmãos. Ele diz: deviam fazer tudo demonstrando a sua salvação sem nenhum tipo de contenda no meio de vocês. Essas atitudes são completamente opostas à atitude de Cristo, ao exemplo que Cristo deu. Quando Paulo expõe ali do versículo 6 em diante a respeito do exemplo de Cristo, não se vê Cristo contendendo com ninguém, nem murmurando em relação a algo. E aí Paulo diz para os irmãos: olha, vocês precisam olhar para esse exemplo, fazer sem contenda, fazer sem murmuração. A atitude de vocês deve ser vista ao mesmo jeito que foi vista em Cristo Jesus. Vocês precisam demonstrar a vossa salvação nesse sentido. Cristo precisa ser visto em cada um de vocês, em cada um de nós. A atitude que cegam, obscuram de forma muito grande, e causa isso os crentes mesmo pensar que estão fazendo e que estão agradando a Deus. Na igreja, eu estou fazendo e estou pensando que estou satisfazendo a Deus, ou que estou fazendo a vontade de Deus, mas está desagradando a Deus. Paulo queria mostrar para os irmãos ali que eles enxergassem esse sentido, o desagrado.
diante de Deus. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Igrejas estão se dividindo, e ainda se dividiram no passado, se dividem ainda nos dias de hoje, e muito mais, não por conta de heresias, mas por conta de posições como estas, murmurações e contenda entre os irmãos, porque acham que estão, eu estou certo, eu estou fazendo para Deus, é a vontade de Deus, então não vou mais ficar aqui, vou para outro lugar e vou abrir um lugar onde eu possa fazer a vontade de Deus à vontade, livre, e estão aí desonrando a Cristo e não seguindo aquilo que Paulo está dizendo. Mas ele nos ensina dessa forma. A salvação é demonstrada pelo meio da fidelidade inegociável diante de Deus. E ele conclui esse texto nos mostrando isso. Versículo de número 15 do texto que nós lemos, diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros neste mundo. Nós precisamos resplandecer como luz. Ele diz: isso é inegociável. Resplandecer como luz. Há uma necessidade da igreja preservar a palavra da vida, a palavra de Deus, e isto não está acontecendo em muitos casos. Há uma necessidade da igreja trabalhar ainda enquanto é tempo, pois vai chegar o tempo em que a igreja não vai poder fazer. Hoje mesmo na escola bíblica dominical nós estávamos estudando a respeito das doutrinas da graça, e estávamos falando a respeito disso aqui. As leis que estão se formando, as coisas que nós estamos vendo acontecer por aí, as proibições que estão vindo contra a igreja de Cristo. Não lembro agora, mas o professor Moirano falou, a respeito de uma proibição que está tendo nas escolas, Não se pode, por exemplo, uma jovem cristã, um jovem cristão não pode mais ler a Bíblia quando ele está no recreio, ele não está em aula, ele está agora no recreio, então ele vai ali para um ladinho, ele quer ler a Bíblia, ele não pode mais fazer isso. Se ele quiser fazer isso, tem aquela condição: você quer ler a Bíblia, vá para a igreja, lá é lugar de ler a Bíblia, ou se você quer ler a Bíblia, vá para a sua casa, lá é o lugar de você ler a Bíblia. Irmãos, e está vindo isso. Tem leis aí sendo formalizadas para tirar a Bíblia do celular. Você que gosta de ter a Bíblia no celular aí, eu tenho várias versões no meu celular, mas existe leis chegando a esse ponto de proibir a Bíblia online. Na China, já em algumas cidades, não da Coreia do Sul, do Norte, mas a Coreia do Sul já existe algumas proibições, alguns textos que não podem ser divulgados na internet, em nenhum meio nesse sentido da palavra de Deus. E Paulo diz aqui: você precisa preservar a palavra da vida, você precisa preservar a palavra. Mas como preservar a palavra da vida? Quando você não lê a palavra, quando você não busca esse entendimento. Como é que isso vai ser preservado em você? Eu fico pensando: meu Deus, se os meus filhos hoje já não querem mais gastar tempo lendo a Bíblia,
Como serão os meus netos? Como eles vão ensinar para os meus netos? Se de repente, quando os meus netos nascerem, não existir mais a Bíblia física, nem a Bíblia online, se houver uma proibição, como os meus netos vão saber se eles não tiverem a palavra guardada no coração? Se eles não preservarem essa palavra em seu coração, como eles vão ensinar os filhos deles? E os filhos deles, os seus filhos, como será? Há uma necessidade. E Paulo diz: olha, enquanto é tempo, você precisa trabalhar. Enquanto é tempo, você precisa aproveitar. Ainda temos a liberdade de cultuar o Senhor. Ainda temos a liberdade de adorar o nosso Deus, de ler a palavra do nosso Deus. Precisamos aproveitar isso. Paulo diz: olha, enquanto é tempo, faça. Enquanto é tempo. Meus amados irmãos, quero concluir essa mensagem dizendo: a salvação não é tratada como algo que somente é importante, embora seja ela ofertada de graça para as nossas vidas em Cristo. Ela deve ser desenvolvida e demonstrada em nós, ao exemplo de Cristo. Há uma pergunta necessária para nós, para mim, para você nesta noite, para todos os cristãos, que precisa ser respondida por cada um de nós. Como ainda a sua vida está indo? Como está andando a sua vida? Como um verdadeiro cristão, como um servo de Deus? Você demonstra no seu dia a dia que você é um salvo em Cristo Jesus? A sua boca diz uma coisa e os seus atos fazem outra? Que a minha vida, a sua vida, a nossa vida demonstre que a salvação de Deus em nós é uma realidade que precisa ser vivida. Estar aqui nesta noite é a oportunidade que temos e que Deus está nos dando. Vamos refletir sobre isso. Estamos seguindo o exemplo de Cristo ou estamos achando que estamos fazendo a vontade de Deus e estamos desagradando a Deus? Que esse texto de Paulo, não só esse texto, mas que toda a palavra de Deus seja o alimento real da nossa vida espiritual. Vamos aproveitar o tempo que nós temos, porque serão dias difíceis, mas que precisam ser vividos por nós. E não é a nossa força, não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que essa palavra possa nos conduzir em proximidade